Olá, hoje estamos aqui de volta ao nosso canal, falando com você que tem nos abençoado sobremaneira, participando, assistindo, dando like nesse canal e ainda compartilhando com outras pessoas. Quero iniciar a minha palavra de hoje fazendo uma pergunta para você. Qual a prioridade da sua vida? Estamos vivendo aí tempos difíceis, tempos de eleição, onde os candidatos prometem isso, prometem aquilo e tantas outras coisas. E aí, às vezes, a gente deixa se levar por essas informações, por essas promessas políticas. Mas eu quero perguntar, e você? Qual a prioridade da sua vida? Para responder essa pergunta, eu quero ler com você um texto bíblico e, a partir dele, buscarmos alguns ensinos sobre qual a prioridade da nossa vida. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12, que diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e eles lhe anunciavam a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu o seu espírito, que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma tua maca e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para casa. Então ele se levantou, pegando a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisas igual. Qual é a prioridade da sua vida? É natural que o coração humano, o nosso coração, tende a perder a vontade de servir a Deus. E são várias as circunstâncias, distrações, a nossa fé vai se dissipando. Mas nesse texto que eu li, Jesus dá uma grande lição a respeito da prioridade da vida. E esses fatos que eu falei, de perder a vontade de servir a Deus, da fé ir esfriando, tudo isso são coisas que vão tirando a prioridade da nossa vida. E nesse texto que eu li, Jesus dá um grande exemplo, também aqueles 4 homens, Jesus mostra através deles qual deve ser a prioridade da nossa vida. O homem foi para que a sua existência produzisse a glória de Deus. Ou seja, eu e você fomos criados para produzir a glória de Deus, não somente através da minha vida, mas também por meio da minha ação no mundo. Eu tenho capacidade de fazer tudo, e você também, mas precisamos fazer isso em nome de Jesus.
Só que o pecado que entrou no mundo, através do casal Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, trouxe ego, trouxe orgulho, trouxe várias coisas que tirou o nosso foco de estar com Deus, de viver com Deus. E por isso as nossas prioridades foram mudando. Nós passamos a priorizar tantas outras coisas, menos estar na presença de Deus, menos fazer a vontade de Deus. Então, por isso a minha pergunta inicial: qual a prioridade da sua vida? E nesse texto, desses 4 homens que não medem esforços para ajudar um amigo a ser curado por Jesus, eles nos ensinam sobre prioridade. Eles poderiam ir ali sozinhos, adorar Jesus, ouvir de Jesus, mas eles colocaram uma prioridade na vida deles, uma prioridade de ajudar alguém. E eles não mediram esforços em momento algum. Então, eu aprendo nesse texto que a prioridade na minha vida, ela deve ser em ajudar ao próximo. O versículo de 1 a 5 fala isso. Depois de alguns dias, Jesus entrou em Cafarnaum, souberam que ele estava ali, muitas pessoas se reuniram na casa, e aqueles homens trazendo um paralítico, carregados por eles, impedidos de entrar naquela casa. Eu li o texto para você, mas você pode ler de novo na sua casa. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Então, a nossa prioridade, entre tantas outras, eu quero destacar algumas aqui que esse texto nos ajuda a entender sobre prioridade. A minha prioridade deve ser ajudar o próximo. Enquanto o meu e o seu coração busca os próprios interesses, busca fazer a vontade própria, nós precisamos realinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Eu preciso entender que não são as minhas prioridades que prevalecem, mas são as prioridades de Deus na minha vida. A prioridade na vida daqueles homens, naquele momento, era ajudar o próximo. Então, uma das prioridades que eu quero trazer nesse momento para você é ajudar ao próximo. Há um texto na Bíblia, na carta aos Filipenses, que diz assim: não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Filipenses 2, 3 a 4. Ou seja, a Bíblia está me ensinando sobre prioridade. Paulo está falando aos Filipenses aqui nessa carta. A prioridade daquele povo ali na cidade de Filipe não podia ser somente com si próprio, mas se preocupar com outros, se preocupar com as pessoas. No texto nos mostra que 4 homens desejavam ver a Cristo, o desejo comum deles, mas eles não pensaram apenas neles 4. Eles lembraram que eles tinham um amigo paralítico, que precisava de ajuda, e que aquele era o momento da ajuda, porque Jesus estava ali para curá-lo. Mas só que eles se deparam com aquela realidade. E agora, desistir, deixar para outra oportunidade, satisfazer a vontade própria deles, entrar e participar daquele momento ali com Jesus? Mas e o amigo? Prioridade em ajudar o próximo. Eles priorizaram o próximo, vencendo a necessidade pessoal.
Talvez alguns ali até o chamaram de maluco. São doidos. Estão tirando o telhado da casa. Estão descendo um paralítico. Para que isso? Quantos pensamentos negativos vieram ali sobre eles? Isso às vezes acontece com você, acontece comigo, quando vamos ajudar o próximo. Quantas pessoas nos criticam, mas eles não se preocuparam com aquilo. Tanto é que Jesus vai dizer, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, o teu pecado está perdoado. A nossa prioridade deve ser em buscar a libertação das pessoas perdidas do pecado também. Porque Jesus disse àquele paralítico, a tua fé te salvou. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu preciso me preocupar não apenas comigo, com os meus pecados, com a vida que eu tenho. Eu cometo pecado, eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que mudar de vida. Ótimo, realmente isso tem que acontecer na minha e na sua vida. Mas eu preciso também pensar no outro. Então a minha prioridade também tem que ser em buscar a libertação das pessoas perdidas. E como que eu faço isso? Como que você faz isso? Quando evangelizamos. Quando falamos do amor de Jesus às pessoas. E onde falar do amor de Jesus para as pessoas? Nas escolas, nos hospitais, na rua, no comércio, no seu trabalho, na rua que você mora, às vezes até dentro de casa. Você precisa falar do amor de Jesus para alguém. Então, essa é a prioridade em tirar as pessoas do pecado. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua casa e anda. Quem perdoa pecados é Jesus. Somente Ele. Mas é meu papel, é seu papel, ajudar as pessoas a descobrir isso, a entender isso. Às vezes as pessoas estão igual aquele paralítico, impossibilitado de ir a um lugar, de ouvir falar de Jesus, por alguma circunstância. Então você tem esse papel. A nossa geração, ela não gosta de ouvir falar de pecado. A nossa geração, ela vive um estilo de vida que não existe pecado. Tudo que eu faço está certo. Eu posso. Eu tenho livre-arbítrio. Porque hoje a sociedade, a mídia, impõe isso. Você vive como você quiser, do jeito que você quiser. Mas na Bíblia, a palavra de Deus, não fala isso, que você pode viver do teu jeito, da tua maneira. A Bíblia ensina de outra forma. A Bíblia ensina que precisamos viver em obediência a Deus, vivendo no amor de Deus. E por isso a nossa terceira prioridade, buscar a glória de Deus. Eu preciso buscar a glória de Deus. O versículo 12 fala isso. A pregação do arrependimento não é um fim em si mesmo. O que é arrepender-se? O que é importante? A busca do próprio prazer ou interesse. Nada mais. Olha o que diz a Bíblia sobre buscar a presença de Deus e sobre o orgulho, sobre o achar que eu posso tudo, que eu tenho condições de fazer tudo. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo toque ao céu e façamos para nós um nome para que sejamos espalhados pela face da terra.
Gênesis 11, 4. Aqui está falando da Torre de Babel. Um grupo de homens que queria ser igual a Deus. Achava que podia chegar ao céu na construção de uma torre. Mas se você ler todo o capítulo 11 de Gênesis, você vai entender essa história. Eles estavam buscando não a Deus, mas eles estavam buscando a eles próprios, ao orgulho. Então, arrepender-se. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos admitir o nosso ego, o nosso orgulho. Precisamos viver uma vida que realmente agrade a Deus, porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si, pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de modo em quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque foi com esse propósito que Cristo morreu e tornou a viver para o Senhor, tanto do morto como do vivo. Romanos 14, de 7 a 9. Ou seja, a glória de Deus, viver para Deus, obedecer a Deus, deve ser a minha prioridade. Aqueles homens, eles estavam com o objetivo de adorar Deus, ou através da pregação de Jesus. Então era a prioridade deles, mas eles colocaram também a prioridade em ajudar o próximo. O que está acontecendo comigo e com você? O que está acontecendo com esse mundo? Uma inversão de valores e de prioridade. Isso tem sido o grande mal do ser humano. Cada vez mais nos dedicamos à causa de construir reinos pessoais. Deixamos de lado a nossa ligação com Deus. Deixamos de lado as coisas de Deus. Hoje, nós aprendemos através desse texto 3 prioridades. A prioridade de ajudar ao próximo. O que é isso? Servir aos outros. A prioridade de salvação dos perdidos, que também não deixa de ser ajudar ao próximo. E a glorificar a Deus. Então, a minha pergunta inicial: qual a prioridade da sua vida? Você tem ajudado o próximo? De alguma maneira? E você tem ajudado o próximo a sair do pecado, dessa vida de pecado? E você tem priorizado a Deus, a viver para Ele, a fazer a vontade dEle? O meu desejo, a minha oração é que esta mensagem tenha motivado você a buscar a verdadeira prioridade da sua vida. Porque a Bíblia, ela sempre traz resposta para tudo. E a Bíblia vai dizer o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ou seja, a minha prioridade, a sua prioridade, deve ser em buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E as demais coisas, ele vai acrescentar à nossa vida. Não é uma troca, não é uma barganha com Deus. Agora eu vou servir ele, porque depois ele vai me servir. Não. É fazer isso de coração. Fazer isso por prazer, com alegria, servindo ao Senhor. Aqueles homens, eles tiveram uma prioridade na vida deles naquele momento ali: ajudar o próximo. E não apenas ajudar o próximo, mas tirar ele da vida dos pecados. Eles priorizaram glorificar a Deus. Que seja essa a sua prioridade. Que Deus possa abençoar a sua vida. E mais uma vez, obrigado por estar junto comigo neste canal. E ajude este canal a crescer
multiplique, reproduza ele para os seus amigos, para a sua família.